Previously on Banana New. Nos episódios anteriores dessa série que mistura comédia involuntária, drama jurídico, ação tosca e reality show de quinta, Donald Trump apertou o botão vermelho da humilhação e revogou os vistos dos ministros do STF, jogando Moraes, Dino e Barroso direto na lista negra da liberdade. Em resposta aos togados, num acesso de genialidade suprema, resolveram mostrar força e colocaram tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. Genial, sério, nada pode dar errado com isso. Mas Trump, como bom roteirista de série trash que é, resolveu elevar o roteiro e sancionou Alexandre de Moraes pela Lei Magnitsky, basicamente carimbando: você violou direitos humanos, parabéns, agora é pária internacional. O resultado? 1 milhão de pessoas nas ruas pedindo o impeachment de Xandão e de Lula, num plot twist que nem o roteirista de Game of Thrones conseguiria entregar. Na segunda-feira, a série ganhou novos heróis. Michael Schellenberger, que não é personagem da Marvel, mas poderia ser, junto com David Agape, que parece nome de anjo vingador. Eles revelaram a continuação da Lava Toga, com prints, provas e mais atos ilegais de Xandão do que episódios de Grey's Anatomy. Enquanto isso, na Globo News, a crise chegou ao elenco de apoio. Daniela Lima foi demitida ao vivo, de tabela, como se fosse uma mocinha de novela que só aparece bêbada para as gravações. Desesperado, nosso antagonista togado favorito puxou uma cortina de fumaça nível Chaves disfarçado de fantasma. Decretou prisão domiciliar para Bolsonaro por causa de uma frase. Sim, você não ouviu errado, uma frase. De imediato as pessoas saíram nas ruas. E agora, meu amigo, a próxima temporada promete. Trump tá soltando fogo pelas ventas, tá com sangue nos olhos e parece que vai subir o tom ainda mais. A pergunta que fica é: quem será o próximo eliminado dessa série que já virou Série B? Descubra em Bananil, a novela que o STF escreve, mas o povo reescreve nas ruas. Você piscou e a segunda-feira deixou a República Popular Democrática do Bananil de pernas para o ar. E não, eu não tô falando da demissão dramática da líder das Xandetes e manicure dos 9 dedos do Lula, Mortadela Lima. Você que dançou nas cordas do poder, insider do Supremo, sussurrando segredos aos ouvidos dos togados, influencer do governo, tecendo narrativas enviesadas, erros como fake news sobre opositores e viés pró-Lula, confirmados por críticas em Veja e Oeste. A Casa Globo News te elimina, mas mesmo assim você vai sair com a cabeça erguida. Quem vem hoje comer picanha aqui fora é você, Daniela Lima. Eu tô falando é da bomba que veio de fora. Já que nenhum veículo da imprensa do Bananil teve coragem, sobrou para o jornalista Michael Schellenberger e o grande David Agape aqui do Brasil para jogar a continuação dos arquivos da Lava Toga no ventilador. Exclusivo. Novos documentos mostram que o STF utilizou ilegalmente publicações nas redes sociais para manter presos manifestantes do 8 de janeiro. A imprensa gringa, que já havia soltado a mão do imperador cabeça de manequim, agora ficou realmente chocada com os podres poderes de sua santidade. Acabou para ele lá fora. Sim, sabe aqueles 6 gigabytes de arquivos sobre o que o Xandão fez no verão passado, que Glenn Greenwald começou a publicar na Folha, mas que foram interrompidos sem mais nem menos? Pois é, eles voltaram na forma de novos documentos sobre o 8 de janeiro. Sabe aquele enredo clássico de regimes autoritários onde o governo prende manifestante pacífico e depois inventa um motivo qualquer para justificar? Pois é, agora tem nome: Justiça Brasileira em Tempos de Xandão.
Nos gloriosos bastidores do dia 8 de janeiro de 2023, também conhecido como o dia em que Brasília virou set de filmagem do Casos de Família, descobrimos que o Supremo Tribunal Federal, esse mesmo, aquele que já censura, legisla, julga e governa, resolveu brincar de Minority Report. Prendia primeiro, bisbilhotava depois. Segundo os arquivos de 8 de janeiro, ou arquivos X de Xandão, foi montada uma força-tarefa clandestina, quase secreta, mas com a sutileza de um elefante numa loja de cristais. O objetivo? Prender até pensamento suspeito. E como eles faziam isso? Com total rigor jurídico. Criaram um grupinho secreto de WhatsApp? Sim, porque nada grita institucionalidade como print de zap. Produziam certidões de inteligência ilegais, uma espécie de boletim escolar para quem curte fazer meme patriota no Facebook. Prendiam manifestantes e depois faziam a varredura das redes sociais deles. Afinal, para que as provas, se você tem Twitter? Usavam o que o cidadão escreveu online para justificar prisão preventiva. Isso mesmo. Postou, piscou, prendeu. Negavam o acesso dos advogados às provas, porque democracia boa é aquela onde só um lado joga. Vasculhavam um banco de dados biométricos para identificar gente. Do jeito que vai, daqui a pouco vão pedir exame de DNA só para votar errado. E tudo isso, claro, com a bênção e o sorriso plastificado do bebum de Garanhuns Lula, o estadista que chamou senhorinhas de bengala de terroristas enquanto apertava a mão de ditador. Uns anos você passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem-pau. Muito, sabe? Muito. O script é velho, mas funciona. Você cria o pânico, chama todo mundo de fascista, prende quem pensa diferente, censura geral e depois manda os porta-vozes do regime, oi Globo News, venderem a versão do golpe coordenado, com direito a PowerPoint emocional e música de tensão no Jornal Nacional. Tinham 3 planos. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais também, é um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Resultado? Um espetáculo judicial digno de Emmy Internacional, onde Xandemar, o juiz, vítima, herói, diretor, produtor, transforma likes e posts em armas de destruição em massa. Tudo, é claro, em nome da democracia. No fim, o que os arquivos X mostram não é só abuso de poder, é a institucionalização da paranoia. Um Supremo que combate golpes imaginários com medidas dignas de uma ditadura real. Os detalhes são escabrosos. Olha um exemplo. Nas semanas seguintes ao 8 de janeiro, centenas de detidos permaneceram na prisão, mesmo quando a Procuradoria-Geral da República recomendou formalmente sua soltura. Prazos legais foram ignorados, violando o Código de Processo Penal. O que defensores públicos e advogados suspeitavam, mas ainda não podiam provar, agora pode ser confirmado. A verdadeira razão por trás dos atrasos era que Chandesir estava esperando sua força-tarefa escanear as contas de redes sociais dos réus. Em uma mensagem de WhatsApp de 13 de fevereiro de 2023, a leal chefe de gabinete de Chandesir, Cristina Kussahara, reconheceu que a PGR havia recomendado a soltura de um grupo de detidos, mas Chandesir não queria soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. Eduardo, por favor, consegue para mim aquela certidão para esses 20 casos? A PGR pediu liberdade provisória para eles, mas o ministro não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. Boa tarde, tudo bem? Devido ao grande número de mensagens recebidas hoje, a sua ficou no final. Já está sendo providenciado. Obrigada, Eduardo. Em 1º de março de 2023, o juiz Ayrton Vieira enviou uma mensagem de despedida ao grupo de WhatsApp. Ele tinha acabado de encerrar sua função de supervisionar as audiências de custódia dos detidos do 8 de janeiro.
O juiz, encarregado de garantir a justiça e o devido processo legal, estava celebrando abertamente um resultado presumido. Que possamos dar a cada um o que merece. Prisão! Escreveu ele, como se a culpa já tivesse sido determinada muito antes de qualquer julgamento. A referência do juiz aos outros grupos insinuava a existência de múltiplos chats paralelos. Segundo as fontes dentro do TSE, havia vários outros grupos de WhatsApp usados para discutir assuntos oficiais, todos parte de uma rede mais ampla e compartimentada, operando inteiramente nas sombras. Como funcionava? Coisa rara, cussa rara, transmitindo ordens de Chandesir, comandava o grupo com rigor autoritário, exigindo velocidade e volume. Servidores do STF e do TSE participaram, incluindo Eduardo Tagliaferro, chefe da Unidade de Combate à Desinformação do TSE. A Força-Tarefa seguiu um processo de 3 etapas. Primeiro recebiam listas de detidos da Polícia Federal. Em seguida consultavam ilegalmente o banco de dados biométricos do TSE, o JustBio, para identificar os manifestantes. Usando os dados para encontrar contas de redes sociais, a equipe produzia certidões que rotulavam cada detido como positivo, aqueles que permaneceriam presos, ou negativo, aqueles que tinham chance de serem soltos. Pessoas sendo presas por causa de sua orientação política. Agora me diga o nome de um único petista preso só por ser petista nos anos do governo Bolsonaro. Porque petista preso por crime comum tá cheio, né? Pois é, nenhum. O que foi feito aos conservadores e apoiadores de Bolsonaro é um retrato de um judiciário transformado em arma política. Prender pessoas por opiniões, censurar críticos e espionar cidadãos é uma coisa que nenhuma democracia tolera. Na semana passada, o presidente Lula disse ao New York Times: "O Estado Democrático de Direito para nós é uma coisa sagrada, porque nós já vivemos ditaduras e não queremos mais." Mas hoje são claramente Stalinácio e seu emissário, Chanderleia, que destruíram o Estado Democrático de Direito e transformaram o Brasil em uma ditadura, em que a expressão de dissenso político é motivo para prisão. Agora, o mundo inteiro já sabe que uma equipe ligada ao ministro Chandler Clayson classificou cidadãos como portadores de certidão positiva ou certidão negativa com base em comentários políticos feitos nas redes sociais, usando essas informações de forma sigilosa para justificar prisões. Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Mais perturbador ainda, lembra um certo regime alemão do século XX que colocava estrelas amarelas nas roupas de alguns cidadãos. Com a casa caindo e pegando fogo, o Nosferatu de toga e censurador-geral da República Chandesir agiu do único jeito que sabe, dobrando a aposta para criar uma cortina de fumaça e fazer todo mundo esquecer a Lava-Toga 2. Mandou prender Jair Bolsonaro em prisão domiciliar por ter cumprimentado via celular o povo que estava na manifestação no domingo. Sim, Bolsonaro foi preso sem ser condenado por dizer, abre aspas, "Boa tarde, Copacabana, boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos. É pela nossa liberdade, estamos juntos. Obrigado a todos, é pela nossa liberdade, pelo nosso futuro, pelo nosso Brasil. Sempre estaremos juntos. Valeu." O Lula foi preso por ter sido denunciado por 24 delatores, chefiaram um esquema de desvios bilionários de estatais, com fraudes em licitações e propinas pagas com doleiros em mais de uma dezena de países, antes mesmo do triplex e do sítio. Bolsonaro foi preso por ligar para o filho. Olha aqui o flagrante do crime cometido.
Sim, em 24 horas essas 3 coisas aconteceram. Tudo pode ser explicado pela teoria da mera coincidência. De todo jeito, mandar prender Bolsonaro foi como jogar gasolina para apagar o incêndio. Uma multidão saiu às ruas e foi até o condomínio onde Bolsonaro mora. Agora, o povo em frente à casa do presidente Bolsonaro. Cumprimos toda a legalidade. Nós temos uma coisa a afirmar a todos, sem medo algum. A legalidade não deve ser cumprida quando essa legalidade é feita por criminosos que usam toga, que se escondem atrás do poder para achincalhar, para prender, para torturar patriotas, uma nação. Todos os patriotas defendem a verdade, e a verdade dentro do comunismo, regime criminoso, um regime forçado pelo narcotráfico. Jogo desses canalhas da esquerda. Dá uma volta aí rapidinho pra ver o povo como tá aqui, ó. Isso aí na frente da casa do presidente, ó. É isso aí. E essa é a decisão. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal, essa decisão de hoje é uma cortina de fumaça. Cadê que a grande imprensa brasileira divulgou a face? A manchete que chegou ao mundo civilizado? Juiz sancionado pelos Estados Unidos por desrespeito aos direitos humanos prende ex-presidente por aparecer em vídeo. Não foi uma jogada muito inteligente, Xandengoso. Resumo do Bananil. Xandirene não tem mais nada a perder e os outros colegas dele têm tudo a perder, caso não o sigam. Por falar nesses outros colegas, ministros do STF revelaram nos bastidores para a Revista Oeste que consideraram precipitada a decisão do cabeça de cotovelo de decretar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Avaliaram que o mais sensato seria aguardar o desfecho da ação penal sobre a suposta tentativa de golpe imaginário. O episódio escancara um racha na corte, que, ao que tudo indica, vai se aprofundar nos próximos dias. Ou seja, fica ainda mais evidente o fato de que a prisão foi uma reação desesperada para tentar abafar as denúncias da Vaza Toga. Tentativa inútil, né? Assim como os ministros da corte na surdina, a imprensa também começou a soltar a mão de Chandeleide. Eles entenderam o tamanho da trolha que está chegando do norte. A questão da prisão preventiva, existe uma regra de ouro que todos os juízes devem seguir, que ela deve ser vista como a última das medidas. Essa é a regra de ouro. Então, eu não defenderia que deveria ser o caso de prisão preventiva. Apenas que, a se levar em conta que um juiz entendeu que houve descumprimento, ele pode seguir no acúmulo das medidas cautelares pessoais até se chegar a uma prisão preventiva. Se era ou não o caso, dependeria inclusive da premissa da qual partiu o ministro, que é, houve ou não o descumprimento a partir dessas frases. Isso é uma coisa. Agora, a imposição, como concretamente foi vista na data de ontem, me parece que fugiu a uma regra de taxatividade que o direito processual penal tem que levar a sério. A verdade é que as decisões do Chandelle não valem mais nada para o mundo. Quem sabe, em breve, até para o Brasil. Como se esperava, Trump, ao saber da prisão de Bolsonaro, no melhor estilo filme do Tarantino, jurou vingança. O ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar.
Os Estados Unidos condenam a Ordem de Moraes que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Não sei se vocês perceberam, mas vai dar ruim também para quem coopera com as ordens ilegais do Xandão. Vai sobrar para policial federal, investigador, até para a tia do cafezinho que serve esse pessoal no trabalho. Tá entendendo agora por que a Globo News demitiu a Mortadela Lima e a Eliane Canhotede? Mais do que isso, na prática, o Laranjão antecipa que ministros do Supremo que votarem por validar a prisão de Biruliro serão punidos na mesma linha de Xandemar, que foi alvo da Lei Magnitsky. A velha imprensa nem conseguiu disfarçar o pânico. Todos aqueles que ajudarem se encaixaria nos outros ministros do STF, embora essa tenha sido, obviamente, uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes, mas houve outros ministros do STF que, em outros momentos, votaram a favor do processo contra o Jair Bolsonaro e também contra as redes sociais, que é um outro foco bem importante dessa administração Trump. Então, ajudarem pode se referir à ampliação da adoção da Lei Magnitsky, né, das sanções econômicas contra outros ministros. Acobertarem pode se aplicar ao governo Lula, né, como se fosse um conluio, né, entre o executivo e o judiciário, como se o judiciário estivesse atuando a serviço dos interesses do executivo, de prevenir uma volta da direita no ano que vem nas eleições. E aí, dentro do plano que eu apurei, estaria então as medidas de retirada dos vistos, seria o primeiro passo, né? Retirada dos vistos, isso é no âmbito do Departamento de Estado, de autoridades do alto escalão do Palácio Planalto, com exceção do presidente Lula, da primeira-dama Janja e do vice Geraldo Alckmin. Esse me parece estar à base de remédio já, né? Será medo? Ou ele é assim mesmo? E executivo em conluio com o STF? Não é possível! O certo é que o porrete está azeitado e o homem está brabo. Brabos também estão os parlamentares da oposição, que hoje anunciaram obstrução enquanto o Congresso não pautar a anistia. Pessoal, assim como avisado, estamos aqui em obstrução total, não começou obviamente a hora do dia e espero também que nem aconteça, afinal de contas nós estamos em obstrução total, vamos parar de fato a Câmara até que a anistia seja pautada e que a gente saia, né, obviamente, desse cenário de tirania esquisita, e não é esse país que eu quero, né, para as minhas filhas e principalmente para o presente aqui do nosso Brasil. E acabei de receber aqui a notícia que União e PP também estão juntos aqui e paralisação total, tanto aqui na Câmara quanto também no Senado Federal. Mas as assinaturas dos senadores pedindo a abertura do processo de impeachment contra Xandão aumentam sem parar. Enquanto eu gravo este vídeo, faltam apenas 2. Faltam 3 senadores e 2 de São Paulo ainda não se manifestaram. Exatamente. Mara Gabrilli e Jordano, tá? Exatamente. Então, São Paulo se mexe, hein? Vamos parar de passar vergonha. E olha só hoje, até agora, às 4h30, 4 senadores assinaram e declararam publicamente apoio ao Alexandre de Moraes. 4! Em questão de 4 horas. Então, olha só, vai dar certo. Agora, Paulo Capelli, do Metrópolis, revelou quem será a próxima vítima da Magnitsky. A senhora cabeça de manequim, Dona Vivi. A esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, que tem o escritório Barsi de Moraes, quais seriam as sanções a ela? Porque a Lei Magnitsky, ela foi aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes. Contra a cônjuge dele, acredito que não será essa mesma punição. Então, poderia detalhar o que está em discussão aí em relação à esposa do ministro? Sim, está em tela a própria sanção ou FEC, a mesma que Alexandre de Moraes tomou, para que a sua esposa, né, a advogada Viviane, que ela também receba esta sanção. E isso daí seria, caso venha a ocorrer, mais uma vez não falo em nome de ninguém aqui dos Estados Unidos, mas isso aí se verificando seria um recado claro também para os demais ministros do STF. O que a gente está buscando aqui, Capelli, é que de uma maneira menos traumática possível,
a gente consiga resgatar uma condição de normalidade democrática no Brasil. Não podem, né, prender um ex-presidente Bolsonaro antes sequer de uma condenação, por mais fajuta que seja, porque, teoricamente, ele utilizou de maneira indireta a rede social. Não pode, a nossa Constituição ela proíbe que alguém seja preso por conduta de outro. E não faz sentido sequer esta medida cautelar de proibir o presidente Bolsonaro de poder se manifestar nas redes sociais. Quanto mais de colocá-lo na cadeia, porque eu, o Flávio, ou algum dos filhos do Bolsonaro compartilhou alguma mensagem que ele porventura deu nesses últimos dias. Isso daí é ditadura escancarada. Isso aí é violação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 19 e artigo 21. É por isso que a sanção ao FEC ela foi, sim, de maneira apropriada, aplicada a Alexandre de Moraes, que agora está na seleta lista de sancionados pelo Office of Foreign Assets Control, com membros do Hezbollah, do Hamas, pessoas da ditadura da Nicarágua, da ditadura da Venezuela. Então, um violador de direitos humanos não merece estar sentado dentro da mais alta corte brasileira. Eu espero que os senadores tenham consciência para que a gente mova Alexandre de Moraes para fora da corte. O cara vai botar a família na roda por vingança, meu. A esposa vai pedir o divórcio e será encarregada de colocar o último prego no caixão. Todas as decisões do Chandelírio serão no sentido de tensionamento. Será uma resposta aos ataques que sofreu e que ainda vai sofrer. Esse cenário envolvendo os Estados Unidos não foi calculado. Internamente eles já tinham o jogo ganho. Mas não existe outra saída senão o impeachment ou o fim do Brasil. A Folha jogou a toalha, a Globo News e a CNN também. E a porta-voz do regime na imprensa escrita, Vômica Bergamo, deixou um recado bem claro dos togados. Eles soltaram a mão do careca. Prisão de Bolsonaro irrita ministros do STF, isola Moraes e deve ser reconsiderada. Corte, que estava sendo elogiada por respostas às ameaças de Trump, passou a ser criticada. Chanderleia perdeu a unanimidade e o seu único troféu já não tem mais valor, que é o Bolsonaro preso. Como disse Paulo Figueiredo, Xandão sempre dobra a aposta. Só que agora tem um problema, as fichas dele acabaram. E o Alexandre vai fazer o que agora? O maior líder político do Brasil está preso. Quais são as suas fichas agora, Alexandre? Já mandou me prender, não adianta. Prendeu o Eduardo também não adianta, porque a Interpol vai rir da sua cara. Você é sancionado internacionalmente. Como você pode escalar mais a situação? Acabaram as suas fichas. Acabaram as fichas do Alexandre. O medo constante de, meu Deus, se ele fizer isso, vai prender o Bolsonaro. Se fizer aquilo, vai prender o Bolsonaro. Prendeu o Bolsonaro. E aí? As suas fichas acabaram. E as nossas? As nossas não. As nossas não. Porque você tem alguma dúvida, meu caro Padawan, que haverá a resposta dos americanos? O careca deu all-in e pagou para ver. Agora é a vez do Trump mostrar seu jogo. Quem será que tem as melhores cartas na mão, hein? Eu hoje, quando sair daqui, eu vou fazer uma macumbinha para Trump. Xandão finalmente prendeu Bolsonaro. Missão dada é missão mal feita. Depois de anos jogando War com o Código Penal e usando a Constituição como papel de rascunho, Alexandre de Moraes enfim conseguiu colocar Bolsonaro em prisão domiciliar. Palmas para ele, ou melhor, tornozeleiras para todos. Era o plano perfeito, o grande finale do espetáculo togado. Bolsonaro calado, amordaçado, trancado em casa como se fosse um adolescente de castigo por ter falado palavrão no jantar. Só faltou a plaquinha de sem celular até segunda. Mas, como toda novela ruim, o último capítulo teve uma reviravolta inesperada. Um certo personagem chamado Estados Unidos da América entrou no palco. Sim, o tal do player inesperado resolveu lembrar ao Brasil que existe um negócio chamado liberdade e que violar direitos humanos, censurar, perseguir opositor e prender ex-presidente por dizer oi em público não é exatamente bem visto por lá. Agora, o roteiro virou um episódio de Narcos. O STF está com a corda no pescoço. A Globo está se fingindo de morta. Os aliados que juraram fidelidade eterna a Xandão estão começando a dizer: quem é esse
esse mesmo? E o Lula? Bem, o Lula só quer saber se Caracas ainda aceita passaporte vermelho. E a melhor parte? Agora o desafio é como agradar os Estados Unidos depois de fazer tudo o que eles detestam. Vai ser tipo tentar reconquistar a ex depois de queimar o carro dela, xingar a mãe e tatuar o nome da amante no braço. Ah, e não esqueçamos, para chegar até aqui, muita gente se comprometeu com o careca justiceiro. Gente que agora vai ter que escolher entre seguir afundando com o Titanic de toga ou pular do navio e dizer que sempre achou esse negócio de prisão por opinião meio autoritário, sabe? A novela tá longe de acabar e, pelo visto, o próximo episódio vai ser a entrega dos anéis. Quem vai sacrificar Xandão no altar do tio Sam? Pegue o refri, sente no sofá e venha, porque o Brasil virou série e a parte boa é que a gente já sabe quem são os vilões. O que ninguém sabe é quantos ainda vão pular fora antes da explosão. Amor, tem uma notícia, mas você promete que não vai ficar brava? É que aconteceu uma coisinha, mas eu juro que não foi minha culpa. A culpa é do Bolsonaro. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.